realizar através do comando while, que significa enquanto. Esse é o comando mais tradicional de repetição. As diferenças em cada vez que acontece a repetição, essas diferenças são expressas por meio de variáveis no programa. Então, esta é a forma do comando. While houver uma condição que for verdadeira, os comandos que estão entre esses chaves, o abre chaves e o fecha chaves, estes comandos serão repetidos até que a condição do enquanto se torne falsa. Enquanto essa condição for verdadeira, esses comandos serão executados várias vezes. Então, por exemplo, vamos ao exemplo do programa que mostra números de 1 a 10. Eu inicializo uma variável chamada, por exemplo, contador igual a 1. E qual é a minha condição para exibir números de 1 a 10? Eu vou variar o valor desta variável de 1 a 10. Então, qual é a condição de repetição? O que define que essa repetição deve continuar? Ora, enquanto o meu contador, o meu número, for menor ou igual a 10. Enquanto isso acontecer, eu vou repetir o comando que exibe um número. Então, nós temos aqui, enquanto o contador for menor ou igual a 10, o que eu faço? Eu exibo na tela o valor desse contador. E o que acontece durante essa repetição? Cada vez que eu exibir um número, qual é o próximo comando? Eu incrementar o valor desse contador. Olha aqui, ó, contador mais, para que na nova repetição uma nova situação aconteça, que é o valor desse contador variar. Então esse valor começa com 1, depois quando ele é incrementado ele vai para 2, depois para 3. Quando ele chegar a 10, 10 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele exibe o valor de 10, incrementa o contador, vai para 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Nesse momento, quando o contador vale 11, o fluxo de execução sai aqui do while e vai para o fim do while. E aí ele pula essa repetição e prossegue em próximos comandos, se existirem. Se não existirem, o programa termina. E você pode se perguntar nesse momento, isso realmente funciona? Pois então. Então a gente vai fazer agora uma demonstração da execução desse programa usando o Eclipse, que é uma plataforma de desenvolvimento de sistemas. Então a gente tem aqui o nosso programa de repetição por contador usando o while. Eu vou utilizar uma execução passo a passo aqui no Eclipse. Então, como a gente faz isso? Se a gente der um duplo clique nessa coluna azul e um determinado número de linha, por exemplo, aqui na linha 9, dei um duplo clique, aparece uma bolinha ali. Essa bolinha é um ponto de parada. Então, quando eu pedir para executar o meu programa em modo de depuração, o fluxo de execução vai seguir e vai parar naquela bolinha, vai parar naquele ponto de parada. E aí eu consigo executar o programa passo a passo. Aqui no menu de execução, a gente tem os comandos para fazer o ponto de parada. E então vamos lá. Vamos solicitar a execução do programa em modo de depuração. Eu posso vir aqui no menu Run, escolher a opção Debug. Vamos lá, Run, Debug. Pronto, o programa agora vai estar começando a ser executado.
e quando ele chegar ali naquele ponto de parada, ele vai interromper o funcionamento. Olha lá. Então essa linha verde aí mostrou que a execução do programa parou ali. Ok. Aqui, ó, Step into, Step over. Então eu posso usar a tecla F6 para executar cada comando passo a passo. A tecla F5 ele entraria dentro do comando, mas como a gente tem comandos simples até o momento, eu vou usar a tecla F6, que é o Step over. Então ele vai passando por cima do comando. Então vamos lá. F6, System Out, Print, executou ali, ó, repetição por contador. Int contador igual a 1. Será que essa variável está valendo 1 mesmo? Então eu posso ativar aqui ao lado uma janela de variáveis, onde ele vai mostrando o valor das variáveis à medida que o programa está sendo executado. Então olha lá, contador é menor que 10, quanto vale contador? Contador vale 1. 5, 1 é menor que 10. Então ele prossegue executando. Ele dá o System Out Print, mostrou a variável, incrementa o contador. Contador vale 2. 2 é menor que 10? Sim. Exibe o valor 2, incrementa o contador. Ó, nessa posição a gente observa a variável contador. F6, incrementou o contador. Muito bem. E assim eu vou prosseguindo a execução. Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contador vale 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim, 10 é menor ou igual a 10. Então ele entra novamente no enquanto, porque essa condição é verdadeira, executa a exibição do 10 e o contador vai para 11. E ele retorna no começo da repetição while. 11 é menor ou igual a 10? Não, não é menor ou igual a 10. Então nesse momento ele vai dar um salto, ele vai sair do comando while e vai pular toda a estrutura de comandos que está dentro do comando while. Pronto, encerrou a execução do while. Ó, o while ficou aqui em cima e os números de 1 a 10 foram exibidos. Muito bem, verificamos que a estrutura de repetição realmente funciona. Que bom! Vamos continuar com a próxima estrutura de repetição, que agora a gente vai chamar de sentinela, repetição com sentinela. Isso consiste em a gente usar uma variável para controlar a repetição, uma variável que a gente chama de sentinela. Então ela possui um valor de controle e em determinado momento, quando um certo evento acontece, esse valor é alterado e a sentinela determina o fim da execução do programa. Então a gente tem uma estrutura, por exemplo, usando uma variável lógica verdadeiro ou falsa, onde o sentinela inicializa com verdadeiro, e aí enquanto essa condição do sentinela permanecer, ou seja, enquanto ela for verdadeira, ela está liberando a execução dessa repetição. E aí eu executo meus comandos, e aí dentro dessa repetição eu vejo se algo específico acontece, eu altero o valor dessa sentinela. Então, quando essa sentinela passa, por exemplo, a valer falso, então isso está sinalizando que encerrou a execução da repetição. Não deve mais acontecer a repetição. E aí, quando ele retornar ao começo do comando, com essa condição falsa, ou seja, enquanto isso for falso, eu não posso mais executar. Eu só posso executar a repetição enquanto a condição for verdadeira. Vamos para um exemplo. Então aqui nós temos uma repetição onde eu quero que ela está sendo construída, essa repetição está sendo construída para que eu possa
resolver o seguinte problema. Eu quero listar o menor número inteiro positivo que atenda às seguintes condições. Ele seja múltiplo de 2, ele seja múltiplo de 3 e ele seja maior que 20. Se eu fizer algumas contas, eu até consigo descobrir que número é esse. E aí eu poderia já fazer um programa para mostrar esse número. Mas e se essas condições variarem? E se esse número for muito grande? Por isso a gente faz um programa com uma lógica de repetição que pode resolver esse problema. E a gente vai usar essa estrutura de sentinela. Então a gente vai resolver o programa da seguinte forma. A gente vai inicializar um contador igual a 1, certo? E aí vai sinalizar essa sentinela como verdadeiro para ele fazer a repetição. Então, enquanto sentinela, o que acontece? Aqui eu vou colocar uma condição de verificação do meu evento específico. Qual é a condição? Se o meu número que eu estou investigando, que eu comecei com 1, se ele é múltiplo de 2 e também for múltiplo de 3 e for maior que 20, esse é o número que eu estou procurando. Então o que eu faço? Sentinela igual a false. Pronto, não precisa mais repetir. Achei o número. Se isso não aconteceu, eu avanço o meu número para o próximo número. A sentinela permanece inalterada e a repetição continua. Será que funciona mesmo? Será que essa lógica está correta? Vamos à demonstração. Então aqui embaixo eu tenho o meu programa que faz a repetição controlada por sentinela para resolver esse problema. Vamos exibir a janela de variáveis. Está aqui. E vamos seguir na execução. F6. Ok, sentinela igual a 0. Aqui eu estou usando uma variável sentinela que não é lógica, ela é um número, mas ela vai funcionar da seguinte forma. Quando ela for 0, o programa continua. Quando ela for 1, o programa é interrompido. O que é importante aqui é que a sentinela tem esse valor para continuar a repetição e um outro valor para interromper a execução. Certo? Essa variável sentinela ela só possui dois valores, continua ou para. E aqui no caso, o valor de continua está sinalizado com o número 0. Defino o meu contador como 1 para eu começar a percorrer os números. Então, enquanto sentinela for igual a 0, essa é a minha condição de repetição, eu verifico, olha lá, se o contador é divisível por se o meu número for divisível por 2, o que significa um número ser divisível por 2? Que significa que o resto da divisão desse número por 2 é igual a 0. A percentagem é um operador de resto. Então ele me retorna o resto da divisão de um número pelo outro, a divisão inteira. Então se o resto da divisão inteira desse contador por 2 for igual a 0, esse número é múltiplo de 2. Simultaneamente, ao mesmo tempo, também, por isso nós temos aqui o duplo E comercial. Se o resto da divisão desse número por 3 também for igual a 0, e se esse número for maior que 20, a minha condição está satisfeita. O número que eu estou procurando é este. Então o que eu devo fazer? Devo interromper a execução. Não precisa mais repetir. Então eu altero o valor da sentinela. Coloco, por exemplo, sentinela igual a 1. E aí já aproveito e já mando mostrar
o meu número que atende à condição, certo? Então, quando esse número for encontrado, a sentinela vai ser alterada. Caso o número não seja ainda encontrado, a repetição deve continuar. Então, aqui eu tenho um else para incrementar esse contador, para avançar esse contador, caso aquela condição não se aplique ao número corrente, ao número que está sendo praticado na repetição. Certo? Então vamos lá, vamos executar isso passo a passo para ver se funciona. Então eu inicializo o sentinela com 0. Inicializo o meu sentinela com 0, pois esse será o valor definido para que a repetição continue. Inicializo o meu contador com 1, porque eu vou começar percorrendo os números desde 1. E enquanto sentinela for igual a 0, significa que eu não achei o número. Então eu continuo repetindo. Então vamos lá. Vamos exibir a janela de variáveis. Olha lá, contador igual a 1, sentinela igual a 0. Então, 1 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3 e é maior que 20? Não. Então ele não vai entrar nesse if, vai entrar no else e vai colocar contador igual a 2. O sentinela é 0? Sim, sentinela permanece com o valor 0 inalterado. A repetição deve continuar. E assim ele vai fazendo várias vezes, gente. Pelo menos 20 vezes. Se a gente pensar agora, eu poderia já ter colocado esse contador a partir de 20, né? Ok, mas vamos lá. Contador igual a 20 agora. Então agora eu tenho contador igual a 21. Então a última condição lá, contador maior que 20, contador maior que 20, é 21. Mas 21 não é múltiplo de 2. Então ele não vai entrar nesse if, eu espero. Ok, vamos para o 22. 22 é maior que 20, é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3. A gente sabe disso. Então vamos ver se ele não vai entrar no if. Não entrou no if. 23 não é múltiplo de 2. Não entrou no if. Entrou no else. 24. Esse sim. Vamos ver, hein? É múltiplo de 2, é múltiplo de 3 e é maior que 20. Pronto, entrou na condição. Sentinela igual a 1, para sinalizar que o programa que a repetição deve ser encerrada. Mostra o valor encontrado, o valor que atende à condição 24. Vai lá no else, vai lá no while de novo, para conferir a condição da sentinela. Ele precisa continuar repetindo. Sentinela vale 1, porque ele atendeu a condição. Então, enquanto sentinela for igual a 0, ele repete. Sentinela não é mais igual a 0. Sentinela vale 1. Nesse momento, encerra-se a repetição. E ele vai fazer um salto e vai vir aqui para esse próximo comando. Ele vai terminar a repetição e vai vir para o comando seguinte, a repetição. F6. Olha lá. Foi isso que aconteceu, conforme o esperado. Vamos continuar. Uma outra forma de realizar repetição é quando eu conheço muito bem o número de repetições que eu quero fazer. Nesses casos, eu posso utilizar um comando específico para o número de repetições conhecidas, que é o comando for. Esse comando possui 3 partes, uma parte de inicialização, uma parte de condição para continuar,
onde eu especifico qual é a condição para que essa repetição continue, e uma parte onde eu coloco o passo. Qual é o passo dessa execução? Qual é o próximo passo? O que deve acontecer para essa repetição continuar? E aqui dentro eu coloco os comandos que vão ser repetidos. Por exemplo, eu posso usar o for para exibir números de 1 a 10. É o nosso exemplo inicial. Nesse caso, como seria o uso do comando for? Então, na parte de inicialização, a gente coloca o seguinte: int i igual a 1. Então, eu inicializo essa variável chamada i com valor 1. Qual é a condição para que essa repetição continue? Bom, isso vai continuar enquanto o i for menor ou igual a 10. Essa condição de continuar a repetição é muito similar. É exatamente a mesma condição que a gente coloca no while, certo? E qual é o passo de cada repetição? Cada vez que essa repetição acontecer, o que tem que mudar? Bom, você tem que incrementar essa variável em uma unidade. Se a gente quer exibir números de 1 a 10, esse passo vai de 1 em 1. Então, nesse terceiro parâmetro, nessa terceira posição do comando for, eu coloco o meu passo de repetição, que nesse caso consiste em aumentar essa variável em uma unidade. E a cada repetição eu exibo o meu número. Ok? E aqui seria o resultado previsto, que a gente vai visualizar em breve, os números de 1 a 10. Eu posso também, em variações desse comando, utilizar, por exemplo, um passo negativo. Olha só, o que esse comando aqui, o que essa repetição está fazendo? Vamos verificar. Ela inicializa um número com 10. Esse é o começo da repetição. E essa repetição vai acontecer enquanto esse número i for maior que 0. Ok, começou com 10, enquanto for maior que 0, repete. E a cada repetição, o que vai acontecer? Vai acontecer um passo negativo, um decréscimo de 2 unidades. A cada variação, esse valor inicial de 10 vai ser subtraído de 2. E cada vez que houver a repetição, esse número vai ser exibido. Então, se a gente pensar um pouco, começou com 10, subtraiu 2, 8. 8 é maior que 0? Sim. Então, executa a repetição novamente. Subtrai mais 2, foi para 6. Depois para 4, depois para 2, depois para 0. Quando chegar em 0, 0 é maior que 0? Não. E aí ele encerra a repetição. Então esse seria o resultado esperado. 10, 8, 6, 4 e 2. Será mesmo que isso vai acontecer? Vamos ver. Então aqui nós temos os dois programas da repetição. A gente vai executar agora com o nosso passo a passo. Vamos exibir a janela de variáveis. E vamos lá. Então, inicializei uma variável chamada i, com valor igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Inclusive, ele já até entrou na repetição. Olha, ele está aqui dentro da repetição e ele já vai mostrar o 1. Executou o comando for e foi para 2. E já está dentro da repetição porque 2 é menor ou igual a 10. E assim ele vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entrou na repetição. 10 é menor ou igual a 10. Está no comando for, vai executar o incremento, vai executar o passo de repetição. Ó, já saiu do for.
Por quê? A variável i foi para 11, 11 não é menor ou igual a 10, e olha um fato interessante, um fato muito interessante. A variável i não existe mais. Essa variável do for, ela só existe dentro do for. Tanto é que ela é inicializada, ela é criada aqui dentro. Olha aqui, até a especificação do tipo, que é um tipo de dado inteiro, é feita dentro do for. Então, quando sai do for, a variável i não existe mais. Diferente do while. No while, a gente utilizou uma variável definida antes. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui para a gente recordar. Ó. Então, eu usei a sentinela para verificar a condição do while e eu declarei a sentinela antes de entrar no while. Ok? Bom, vamos fazer a repetição com o passo negativo agora do for. Ok? Vamos lá. F6, olha lá. Eu não executei o for ainda. Eu estou na linha de execução do for, por isso que a variável i ainda não existe. Executei o for. Olha lá, i foi criado com valor 10. 10 o i não existe mais. Ela só existia dentro do for. Muito bem, vamos para a próxima forma, a próxima estrutura de repetição, o Java, e em outras linguagens também, que é o comando do while. O do while é parecido com o while, porém, ele pode ser utilizado se é obrigatória a realização de pelo menos uma repetição. Por que isso é dessa forma? Porque a condição de repetição é verificada só no final da estrutura. Olha só. Então eu tenho um comando chamado do, quer dizer, faça. Faça isso aqui. Faça o que está aqui dentro. Faça o que está nesse bloco de comandos delimitados pelos chaves. Quando chegar no final, você verifica, olha, enquanto essa condição for verdadeira, você repete, você volta aqui para cima e continua repetindo. Então, essa sequência de comandos vai ser executada pelo menos uma vez. No while, pode acontecer que, se a condição inicial já for falsa, ele nem entra no while. Então, o while tem uma lógica diferente do while. O do while, ele sempre vai realizar a execução dos comandos pelo menos uma vez.
E depois que ele executar essa primeira vez, ele verifica se ele precisa continuar. Vamos a um exemplo. Eu quero fazer um programa que gere números aleatórios entre 0 e 5. E a hora que esse número for igual a 1, a hora que ele sortear o número 1, eu quero encerrar. Então essa lógica é apropriada para eu usar não do while. Por quê? Eu quero sortear pelo menos um número. O primeiro sorteio vai acontecer. Se já for sorteado o número 1, eu não preciso repetir. Então é uma lógica válida. Eu faço o primeiro sorteio, independente de qualquer outra condição. Eu vou fazer o sorteio. E no final, qual é a condição de eu repetir esse sorteio? Se o número sorteado não for igual a 1, for diferente de 1. Então olha aqui o meu programa. Eu inicializo esse número, inicializo um gerador de números aleatórios, eu crio aqui no meu programa em Java. E o que eu vou pedir para fazer? Com esse comando, eu peço para o gerador R me dar um número inteiro entre 0 e 5. O 0 é o limite inicial e o 5 é o limite final. E aí eu mostro aqui o número escolhido. Na verdade, o número sorteado, né? Foi esse número aqui. Enquanto esse número for diferente de 1, enquanto esse número não for igual a 1, eu repito. Então eu volto aqui para cima, pego mais um número, mostro ele. Enquanto não for igual a 1, repito. Quando esse número for igual a 1, ele vai exibir o número e essa condição aqui do número ser diferente de 1 vai se tornar falsa. E aí eu não preciso mais repetir. Enquanto falso, ele encerra a repetição e aí veja, ele não dá um salto. Isso que é uma diferença do while, né? Ele simplesmente prossegue para a próxima linha. Ok? Vamos à demonstração desse programa. Então olha lá, aqui eu tenho o meu programa que sorteia os números. Então aqui eu gerei, ele já executou essa linha de criar variável. Aqui está a linha de gerar o gerador de números aleatórios. E já entrou na repetição. Faça isso aqui. Então me deu um número aqui entre 0 e 5. Vamos ver a janela de variáveis. O n está sem valor definido ainda. Fiz o sorteio. Ele está aparecendo aqui embaixo. Pronto. N igual a 1. Olha lá. Já foi sorteado 1 de primeira. Que coincidência. Então, o número é diferente de 1? Não. Incrivelmente, o número é igual a 1. Encerrou a repetição. Eu vou executar esse programa de novo, porque isso foi uma grande coincidência. Vou interromper a execução. Deixa eu remover o ponto de parada anterior aqui, Esse aqui, dei 2 cliques, ele some. E vou clicar aqui, no sorteio, duplo clique, colocou um ponto de interrupção aqui. Vamos mandar depurar o programa. Aqui está, ele está executando, parou aqui. Vamos exibir a janela de variáveis. E lá vamos nós. Repetição do while. Cria o gerador de números. Sorteia um número. N igual a 4. Muito bem. Exibiu o número. É diferente de 1? É diferente de 1. Retorna para o começo da repetição. Sorteia outro número. 2. Vamos lá.
1 é diferente de 1? Não. Então ele encerra a repetição. E olha só, como essa variável foi declarada aqui fora do while, quando acaba a repetição, ela ainda existe e está aqui com o valor sorteado. Ok? Vamos continuar. Então agora, vamos fazer uma pequena comparação. Eu tenho aqui uma escada bonita, colorida, e eu quero fazer uma lógica, um algoritmo para eu subir essas escadas, para eu percorrer essas escadas. Então eu posso fazer essa lógica de várias maneiras. Por exemplo, posso fazer a seguinte lógica: enquanto houver próximo degrau, suba no próximo degrau. Então a minha condição de repetição é enquanto houver um próximo degrau, e a cada repetição eu subo um novo degrau. Essa repetição está usando a estrutura enquanto, aquele comando while. Outra forma de eu fazer: para o degrau de 1 a 16, se você contar aí, você vai verificar que tem 16 degraus. Como eu sei o número de degraus, eu posso utilizar essa estrutura de uma forma bastante transparente, bastante simples. Olha, faça o seguinte passo 16 vezes. Suba o próximo degrau. Ali não está criada a inicialização, nem o passo, mas o importante do comando for, o comando para, né, é que eu sei a quantidade de repetições. Outra forma de fazer é usando o comando do while, o faça enquanto isso acontecer. Então olha lá, faz o seguinte: você parou na frente da escada, suba o próximo degrau. Faz isso aí. Enquanto houver o próximo degrau, repete e suba novamente no próximo degrau. Você vê que esse faça aqui, você está considerando que você tem uma escada. Se você não tiver uma escada, você vai subir um degrau, mas não vai haver escada. Então essa lógica funciona se eu sei garantidamente que existe uma escada. Então são várias situações. Na primeira situação, pode nem haver escada, ou seja, enquanto houver próximo degrau, se não houver escada, ele não vai nem iniciar a repetição. Na segunda condição, eu sei que tem uma escada e ela tem 16 degraus. Na terceira condição, tem que ter pelo menos um degrau, certo? Para eu fazer a primeira repetição e depois continuar enquanto houver. Então assim a gente termina essa videoaula de estruturas de repetição em Java. Todo esse conteúdo que foi falado aqui está em um texto que se encontra no site wilson.com/programar. Muito obrigado e até a próxima!